Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VoaCast mega especial. Estamos aqui com uma convidada de peso. Eu vou falar aqui a biografia dela rapidinho. Especialista em marketing digital para o ramo alimentício, CEO da TP Gestão de Tráfego Pago e empreendedora movida pela paixão de ajudar negócios a crescerem. Com 9 anos de experiência no setor de alimentos, ela domina estratégias digitais capazes de transformar resultados e levar empresas a novos patamares. Já ajudou mais de 1.000 empresas do segmento de alimentação a alcançarem juntas faturamento superior a 15 milhões de reais por mês. Não é mole, não é brincadeira. Sua missão é capacitar empreendedores a explorar todo o potencial do marketing digital de forma inteligente para impulsionar vendas e construir crescimento sustentável. Antes de mais nada, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Tawane Cavalcante está conosco. Muito obrigado. Agradeço o convite, é muito importante a gente conseguir unir forças com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, um propósito genuíno, que é trazer conteúdo de valor, trazer realmente conhecimentos que vão trazer impacto e resultado para as pessoas que estão assistindo a gente. Fica com a gente até o final. Junto aqui comigo está a Natália. Oi, oi. Esse projeto que roda hoje no Spotify e YouTube também. Então compartilha com donos e donas de estabelecimentos, amigos seu, porque eu já combinei com Tawane e ela vai entregar tudo nesse podcast. Tudo no detalhe, como diz o Jota, no detalhinho. A gente vai entrar nas profundezas do conhecimento da Tawane, vai ser muito legal, então fica com a gente até o final, não perca. E aí, Nath? E aí, tá ansioso pro episódio de hoje? Eu tô, sempre. Mas deixa eu te perguntar, e essa camisa nova aí? Ah, essa aqui ficou linda demais, camiseta, nova marca da Voa Oficialmente, Delivery, com a nova marca agora. E temos itens novos também, né? É, isso agora aí. temos bonés, corta-vento. Fiquem ligados. Legal, esse time Eu de já ganhei marketing. de presente, já. É verdade. Esse time de marketing da Voa não brinca em serviço. Vamos lá, então? Vamos, Nath. Então, Manda bala. Queria te perguntar, Tawane, assim, a gente sabe que o marketing, muitas vezes até o marketing digital, ele é um pouco novo ali nos restaurantes, eles acabam priorizando uma coisa, priorizando outra, e o marketing vai ficando um pouquinho de lado, né? Eu queria entender, assim, pra ti, o que é a primeira coisa que tu precisa olhar, que um dono de restaurante, ele precisa olhar nesse momento, não, eu quero fortalecer esse canal, eu quero fazer com que venham mais clientes. Qual que é o primeiro passo que ele deve dar? Se o foco dele é mais clientes, primeira coisa que ele precisa focar é em canais de captação. O que a maioria das pessoas erram é focar em implementar coisas que não trazem clientes. Por exemplo, existem pessoas que focam muito quando quer aumentar o número de novos clientes em implementar ferramentas e funcionalidades que não trazem clientes novos. Ele funciona para aprimorar estratégias que já estão evidentes dentro daquele ecossistema comercial. Então, quando a gente pensa assim, quero novos clientes, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que eu tenho ativo na minha empresa. Por onde os clientes entram na minha empresa. Então, eles entram, a maioria, pelo menos que eu recebo das minhas clientes, é quando elas vão iniciar a implementação de tráfego pago, Tawane, hoje eu tenho o meu Instagram, então a criação de conteúdo orgânico, bastidor, humanização, prova social, quebra de objeção, conteúdo do próprio produto, então foto, vídeo, textura, criação de desejo, entre outras coisas. Normalmente ali no WhatsApp se usa mais para uma questão de contenção dessas leads, então as pessoas vêm, entram no WhatsApp para conseguir entender mais sobre o produto, entender mais sobre como faz essa compra e o que o produto tem a oferecer. E quando a gente pensa em captação, e aí a gente coloca essa lista, então, boca a boca, Instagram, e aí supondo que essa pessoa tenha tráfego pago, o que mais essa pessoa vai implementar? Ela vai colocar um outdoor, ela vai usar panfleto, ela vai usar degustação, ela vai fazer parcerias. Então, as pessoas não podem se limitar a entender que o marketing é só Instagram. O marketing é tudo aquilo que gera visibilidade para a empresa. Então, se você quer captar clientes, você não pode só focar naquilo que você já faz, porque o resultado está no que a gente não faz. Exatamente. Então, se eu quero mais clientes e o que eu faço gera aquele número X de pessoas, automaticamente eu preciso entender o que eu não estou fazendo.
E aí, por exemplo, hoje dentro do meu método eu tenho mais de 13 canais validados de captação. E as pessoas muitas vezes se limitam a entender que, não, só Instagram vai me trazer clientes. Não, existem vários outros canais que juntos, a soma deles é o que vai fazer o seu faturamento crescer. Legal. CEO da gestão, TP, Gestão de Tráfego Pago. Isso mesmo. Me fala um pouquinho da TP, o carro-chefe. Eu entendi que são 3. Isso, 3 vertentes que a gente tem hoje. Boa. Que quando a gente começou, na verdade, era só tráfego pago. A gente fazia só tráfego pago. Porém, a gente tem um valor muito forte com a verdade. A gente entende que no momento que uma pessoa busca a gente, ela quer o quê? Vendas. E vocês, acredito que com a expertise que vocês têm hoje, com o contato que vocês têm com os clientes finais que eu também atendo, vocês devem entender que quando a gente promete vendas, a venda está mais interligada não somente com a entrada de novos clientes, mas também com o convencimento dessas pessoas e a conversão dessas pessoas. Então, hoje a TP ela atua focada no tráfego pago, mas com muita responsabilidade no funil de conversão, que basicamente é os 3 Cs que a gente chama, eu e meu sócio, que é a captação, o convencimento e a conversão. Então, quando um cliente ele entra para a TP, a gente não só visa trazer mais leads para ele, mais visibilidade, mas a gente tem responsabilidade em transformar essas pessoas que estão vindo através dos criativos, vindo através dos anúncios, em comprar dessas empresas. E aí a gente tem aprimoramento de atendimento, aprimoramento de catálogo de produto, cardápio, aprimoramento de Instagram, implementação de outros canais, daí vem essa parte mais de consultoria estratégica, porque se a pessoa me contrata e eu falo para ela, não, você vai entrar e você vai aumentar 10 mil, 20 mil, 30 mil de faturamento mês, eu preciso entender que só tráfego não vai trazer isso. E aí a minha promessa seria muito... a minha promessa precisaria ser diferente. E isso é, inclusive, um inimigo comum que a gente tem hoje dentro da nossa marca, que são gestores que prometem venda, mas só cuidam de tráfego. E aí, como é que funciona, né? Esse tráfego não vai fechar cliente sozinho. Existe um processo entre a entrada dessas pessoas até o fechamento. E se você não tem expertise nisso, você está vendendo uma coisa mentirosa. Entendi. Então você falou que são 3 vertentes. A Isso. primeira que vocês iniciaram foi a gestão de tráfego. Isso. Nu e cru ali, botar a mão na massa e cuidar do tráfego pago Isso. do estabelecimento. Isso mesmo. Depois disso, Isso. experiência. Aí a gente traz convencimento. E aí foi um ponto que a gente entrou muito, muito profundamente, que o meu sócio que está aqui, para quem não sabe, ele foi muito relutante, porque ele falou assim, você não... qual que era a minha percepção, trazendo um contexto geral para vocês? Eu entendi que quando a gente começou a crescer muito a TP, havia uma necessidade muito grande das minhas clientes em ter direcionamento quanto a esse conhecimento estratégico de marketing, de posicionamento, de mentalidade, de entendimento para onde eu estou indo e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí eu falei para o meu sócio, eu falei, só isso aqui que a gente está entregando, por mais que a gente se doe muito, a gente já ficou 3, 4... Hoje mesmo eu fiquei 4 horas com uma cliente minha só prestando esse suporte. Eu falei para ele, elas precisam de mais. Porque tinha dias que eu ficava muito tempo falando as mesmas coisas. Saía um cliente, eu falava aquilo, daqui a pouco entrava outro, eu falava a mesma coisa. Aí terminava aquela reunião, eu falava a mesma coisa. Chegava uma hora do dia que o Pedro já tava, não, deixa que eu falo, que eu já até decorei o que tu acabou de falar. Então, ali eu percebi que o quê? Tinha demanda para curso. Tinha demanda para eu pegar aquele conhecimento que eu sabia que era importante e não precisaria ficar repetindo. Sim. Eu falava assim para empresário, vamos focar de maneira mais pontual na tua necessidade, no teu desafio, e você vai pegar e vai assistir essa aula aqui pra gente conseguir te conduzir na segunda reunião de uma maneira mais prática, pode ser? E elas amaram, porque conseguem fazer isso no tempo delas. E aí a gente criou a vertente educacional. Legal. Porque, obviamente, no momento que a gente percebeu que a necessidade não era limitada às nossas clientes, elas se estendiam a muitas pessoas que me acompanhavam no Instagram. Muitas pessoas me chamavam, tá, Anny, a gente quer acessar o conhecimento da TP, o método da TP, mas ainda não temos condições para arcar com aquele valor ali mensal dos custos do tráfego, do serviço, dos custos dos anúncios, da equipe. E eu não tinha outro produto a oferecer, mas eu tinha dentro de mim muito forte em querer ajudar o máximo de pessoas possíveis devido à minha trajetória. E aí foi onde a comunidade nasceu.
Então, a gente tem hoje uma comunidade que é a vertente educacional, onde o nosso compromisso é literalmente ensinar vendas para empresárias que conhecem muito do produto, mas pouco sobre vender esses produtos. Muito legal, muito legal. Isso se encaixa... Só faltou, eu fiquei curioso da terceira vertente. Mas fala aí, né? Não, eu acho que isso se encaixa muito hoje aos donos de restaurantes em geral. Porque como é que um restaurante normalmente ele começa, né? Começa ali de alguém que cozinha muito bem, que tem um produto muito bom, e que aí vai pro mercado, só que restaurante é muito mais sobre negócios do que sobre cozinhar. Sim. Então, trava muito nesse ponto, porque precisa de mais conhecimento. Inclusive, o nosso podcast justamente para trazer esse conhecimento. Mas muito legal essa tua percepção. E qual é a terceira vertente? A terceira vertente, ela veio muito recente, né? Toda vez que eu venho criando vertentes, meu sócio só me olha assim, meu Deus do céu. A terceira vertente é de marca pessoal, porque a gente começou a perceber, principalmente ali no meu Instagram, uma comunidade muito assídua em ser direcionada para outros entregáveis, que aí realmente a gente precisa entender que quem é bom em tudo não é bom em nada. E eu entendo isso perfeitamente, principalmente por essa responsabilidade com a verdade. Se eu pudesse, falo aqui para as minhas alunas, para os meus clientes, eu cuidava de tudo para vocês, mas é impossível, não tem como. Então, a gente precisa se associar a marcas que a gente confia, a marcas que a gente sabe que tem a mesma responsabilidade que a gente, e com isso... Os mesmos valores. Os mesmos valores, exatamente. E aí foi onde a gente percebeu que, principalmente na emissão de nota fiscal, não sabia de nada disso. Eles falaram assim, Tawane, a gente percebe que esse tipo de relacionamento que a gente tem não se encaixa nem na comunidade, nem na TP. Você vai precisar fazer alguma coisa aqui que não é sobre as marcas TP ou a marca Money Class, que é o nome da comunidade. É sobre a Tawane e o movimento que ela gera no Instagram dela, com essas pessoas que seguem ela. E aí eu fui obrigada, entre aspas, de uma maneira positiva, a criar mais uma vertente de marca pessoal, que é onde a gente tem esse movimento de trazer as empresárias que confiam no meu trabalho, confiam no meu método, a conectar essas empresas com essas empresárias. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, uma empreendedora que tem um restaurante, ela te contrata para que tu passe para ela essas estratégias, dicas, metodologia para desenvolver a marca pessoal da empreendedora, para ela se conectar com o público do restaurante dela? Não? É a minha marca pessoal, Tawane Cavalcante. Tá. Eu me associo com marcas através de eventos, entendi. podcasts e outros projetos externos que fazem com que viabilizam que esse público que me acompanha, que me segue, se conecte com outras marcas que têm soluções para suas empresas, tanto quanto a minha empresa tem para ela, também tem outras áreas, né? Inclusive, dando spoiler, mas a gente tá numa paquera aqui, né? Tawane boa. E numa reunião que a gente teve recente, a Tawane comentou sobre toda essa vontade dela de conectar com empresas com os mesmos valores, princípios, né? Exato. E agora caiu minha ficha completamente, que na realidade dessa forma tu tá levando soluções para os teus clientes, soluções que agregam muito valor. Isso. Eu comecei a perceber a força disso quando as pessoas entram para mim e falam assim, o que você vendeu, eu compro. E aí eu tenho uma cliente, inclusive, beijo Letícia, que ela é do Rio de Janeiro, ela falou assim, Tawane, eu não sei mais, porque assim, toda a minha empresa hoje, tudo que a gente implementa, embalagem, é das mínimas coisas até as mais complexas, eu sempre viso consultar você, porque eu sei que você hoje está conectada com marcas, está conectada com empresárias que têm um faturamento hoje de 200, 300, 400, 500 mil mês, e eu quero entender o que elas fazem, então ao invés de eu buscar esse network, eu vou direto na fonte. Tu é minha mentora, você se conecta com elas, eu entendo o que elas fazem, replico no meu negócio e eu consigo crescer tanto quanto. Então, elas buscam é direto, não precisa ficar
perguntando para um para outro, vem direto, Tauane, isso aqui, esse é o meu problema. Quais são os caminhos que eu posso fazer isso? E eu sempre falo que os caminhos é sempre ou ferramenta ou pessoas. Quando a gente tem uma necessidade ardente na nossa empresa, seja em qualquer área, na área de gestão administrativa, processo, produção, comercial, entrega, marketing, enfim, a solução sempre vai estar ou em implementar uma ferramenta ou em implementar uma pessoa. E aí precisa estar muito alinhado com o teu poder financeiro naquele momento, em perceber o que eu consigo fazer, eu consigo pegar a melhor solução, eu consigo fazer o melhor dos mundos para solucionar isso ou não. Eu posso ir aos poucos. Então, pelo quê? Eu sempre digo, comece por ferramenta. Porque a ferramenta ela vai viabilizar que você tenha facilidade na solução, que você entenda e principalmente se resguarde quanto a N questões que a gente sabe que um relacionamento acontece de colaborador com empresa. Perfeito. Boa. Eu queria te perguntar, que tu comentou ali sobre a gente sabe que hoje muitos restaurantes utilizam gestão de tráfego pago, mas também muitos restaurantes acabam e até outros negócios, o tráfego e é isso. E até contratam uma pessoa para fazer tráfego, trazem o lead e aí o que acontece, né? Eu queria que tu me falasse esse pós, então, porque, vamos supor, um cliente ele veio no Instagram, por exemplo, com os conteúdos, ele veio no tráfego pago. A importância desse pós é ele vir para realmente os teus 3 Cs que tu comentou, assim, quais são esses princípios e como um restaurante ele pode aplicar isso? Tá. Eu gosto de trazer esse conhecimento de maneira muito didática. Então, vamos pegar o principal canal hoje que um restaurante tem de aquisição de cliente, que é o boca a boca, né? Eles amam falar isso pra mim. Então, eu tenho boca a boca. Tem gente que fala assim, eu não vou botar tráfego não, porque eu já faturo 80 mil de boca a boca. Pois é, imagina isso com tráfego. Mas as pessoas querem resultados que elas mesmas se limitam a ter, né? Mas, enfim. Quando a gente pega esse boca a boca, essa pessoa que ela está vindo comprar, normalmente ela vem muito quente, porque ela já foi convencida. Quem que é, normalmente, o elemento convencedor desse processo? É quem está indicando. Então, quando eu chego para você, Nath, eu quero que você invista, entre para Voa Delivery. Você não vai perguntar pro atendente do Voa as dúvidas que você tem, você vai perguntar para mim que estou te indicando. Então, eu sirvo quase como um consultor daquela marca por um pequeno período. E aí eu vou falar, Nath, funciona assim, funciona assado. Você gostou? Gostei, é assim. Então, você já vai pro atendente falando assim, olha, eu quero e eu já tô convencida. Você vai alinhar só a parte burocrática de como que funciona a implementação, como que você vai fazer o pagamento e ponto, você tá pronta para comprar. E aí, quando vem do tráfego, como é que funciona? Porque você não tem um elemento convencedor direto ali dentro do tráfego. O tráfego, ele traz as pessoas. É como se a Nath, que tem uma necessidade sobre entrega, se deparasse com um criativo da Voa. Pronto, eu tenho um problema e essa empresa tem a solução. Mas eu não conheço essa empresa, eu não sei a procedência, eu não sei se o que ela entrega é de fato, de maneira minuciosa, o que eu preciso. Aí, o que você faz, Nath? Você dá a chance para essa empresa te provar que ela entrega o que você precisa e que está alinhado com os teus valores, com aquilo que você precisa de fato. Quando a gente fala num restaurante, normalmente os canais de convencimento é Instagram, WhatsApp e site. E aí, quando você tem a chance de provar para esse cliente que você é a marca que ele está procurando, e aí você consegue quebrar as objeções dele, alinhar poder aquisitivo, gerar desejo suficiente para que ele compre de maneira irracional e inconsciente ele já faça aquele processo de compra, é onde a gente precisa fazer um alinhamento desses 3 canais. Porque se nós não temos um bom atendimento, essa pessoa, ela não vai... Primeiro, entender que ninguém do tráfego vai vir igual vem uma indicação. Por quê? Porque ele já passou pelo processo de convencimento pelaquela pessoa que indicou ele. O cliente que ele vem do tráfego, ele está dando a chance de ser convencido. E aí ele vai para esses 3 canais. Ele pode entrar no cardápio, e aí se no cardápio tiver informações que geram desejo, informações que geram senso de pertencimento, então esse produto realmente é para mim, é aquilo que eu estou procurando. Então, por exemplo, entra uma pessoa para comprar num restaurante que vende marmita. Ela
precisa bater o olho naquela marmita e falar assim, olha, a marmita do dia, a mais pedida, precisa ter ganchos, precisa ter gatilhos, precisa usar estratégias de venda, precisa ter ali a disposição do produto, precisa estar estratégica, as fotos, a descrição. Então, isso tudo são pilares fundamentais para eu ter um site de alta conversão. Depois nós temos o Instagram, que também, assim como eu citei anteriormente, precisa englobar esse marketing que traga humanização, que traga produto e geração de desejo e que traga informações educacionais. O que é educacional? Como que eu compro? E se é para mim esse produto? E será que esse produto realmente entrega aquilo que eu estou procurando? Então, precisa quebrar objeções através desses conteúdos educacionais. Precisa tirar as dúvidas do meu cliente de maneira muito, muito, muito direta. E também, junto com isso, eu preciso ter, então, humanização, produto e educacional. Tendo esses 3 conteúdos, é o feijão com arroz bem feito. Eu consigo ter um Instagram que ele converte de maneira automática. E o WhatsApp é aquilo, né? Que a gente traz como lei. Não tenha um atendimento de tirar pedidos. Tem um atendimento de vendedor. Você não está ali para o cliente falar, oi, quero o combo X, e você pegar ok, tá aqui o Pix, faz o Pix aqui, me manda o comprovante, pronto. Isso é tirar pedido. E normalmente o tráfego não traz esse perfil de cliente. Traz, assim, eventualmente, se você tem uma marca muito forte no mercado, você consegue essa fluidez de resultado. Mas quando você tem uma marca que está sendo constituída no mercado, quando você está ascendendo e criando espaço dentro da tua região, você precisa entender que esse cliente ele vai falar, oi, quero ver o cardápio, você precisa... O processo de venda, ele começa a partir da dúvida do cliente. E aí você não pode ficar e ter esse pensamento ignorante, que na minha percepção ele é ignorante, você pegar e falar assim, o cliente não veio diretamente me pedindo Pix, não é qualificado. Não, o cliente é qualificado, é você que não sabe vender. Então, a gente precisa entender que existe o perfil atendente e o perfil vendedor. Para você ter um WhatsApp de alta conversão, você tem que ter um perfil de negociação. Legal. E tu acha que hoje vamos entrando no nosso público, os restaurantes hoje no geral, eles têm um atendente mais vendedor ou esse tira pedido? Tira pedido, com certeza. Infelizmente é tira pedido. Tanto que é a primeira coisa que a gente alinha e é a primeira coisa que dá resultado. Inclusive, se as pessoas que estão assistindo aqui e elas tirarem esse insight desse episódio, elas já vão conseguir aí uns 10 mil de faturamento, só em replicar isso que a gente está passando. Olha só. Esses tempos atrás, eu até citei num outro episódio, uma experiência que eu tive numa cafeteria, que era mais ou menos 8 da manhã, 8:30 da manhã, e eu sentei na mesa e tal, acostumado a pedir o pão de queijo e um cappuccino, e pedi pra pessoa, eu quero um pão de queijo e um cappuccino. E aí, só que eu pedi de forma isolada e daria mais ou menos R$22. E ela olhou pra mim e falou, senhor, vou fazer melhor pelo senhor. Folhou o cardápio, chegou lá num trecho do cardápio que falava assim, combo até 11 da manhã. Um pão de queijo e um café ou um suco por R$14,90. E pode ser o seu cappuccino. O senhor aceita? Nossa, eu fiquei com a boca lá na orelha. Eu fui embora feliz. Paguei R$14,90, não R$22. Veja, são R$7 de desconto, R$7,10. Mas eu voltei tantas vezes naquela cafeteria que acho que já se pagou, né? Então, não é uma tiradora de pedidos, é uma negociadora, uma atendente, né? É extremamente importante. Então, quando essas empresas elas forem fazer essa curadoria de contratação, elas precisam entender. Eu sempre passo para as minhas alunas, quando você for contratar alguém, você tem que entender que pode ser que essa pessoa não tenha essa habilidade, mas se ela estiver disposta a aprender, cabe a você desenvolver essa habilidade nela através de conhecimentos que você tem, através de processos que você vai implementar, através de acompanhamentos de métricas. Então, não é porque você não tem uma empresa grande que você não tem que atuar como se fosse. Sim. A maioria das minhas clientes hoje, elas implementam um processo de acompanhamento com os atendentes dela. Então, todo dia, ao final do dia, as pessoas que trabalham no comercial passam um relatório para elas de quantas pessoas chegaram, quantas pessoas convertidas,
quantas pessoas não compraram e o motivo pelos quais não compraram, e para no outro dia implementar o follow-up, e no dia anterior, por exemplo, as pessoas que foram abordadas, atendidas e não fecharam, a recomendação é fazer o follow-up. Elas já têm as mensagenzinhas lá de follow-up e elas implementam e daí traz nesse relatório, ó, tantos follow-ups feitos e quantas conversões desse follow-up houve a partir daquela mensagem. Fora o CRM, que daí o CRM ele vai trabalhando campanhas por segmentação. Então, trabalhar comercial no WhatsApp não é da maneira que a maioria das pessoas pensam que é. O cliente vai vir, vai pedir o cardápio, vai mandar o cardápio, ele vai selecionar o produto dele, vai te mandar o Pix. Isso, obviamente, focando num aspecto digital, né? De escala digital. Sim. Mas isso também se duplica ao físico. Quando eu entendo que eu posso trabalhar downsell, upsell, follow-up, relacionamento, técnicas de venda, técnicas de persuasão. Quando eu vou trabalhando isso, independente de físico ou online, mas estando em contato com o meu cliente, não tem como a taxa de conversão não aumentar, porque isso não é o que a média faz. A média não faz isso. Então, quando você faz o que a média não faz, você tem resultados que a média não tem. Sim, maravilha. Eu tenho uma pergunta. Imagino que seja mais fácil treinar uma pessoa do que contratar já pronta. O mercado não deve estar muito bom para a contratação de pessoas já capacitadas, né? Então deve ser muito comum dentro, inclusive, dos teus clientes, algum processo de treinamento. Quando a empresa ela já tem um processo, principalmente quando a empresária tem esse conhecimento, ela está 50% do caminho andado. Por quê? Porque a gente tem controle das coisas quando a gente já domina aquele processo. Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. Sim. E quando entra uma pessoa dentro do comercial e você conta que ela já saiba o que ela está fazendo e deixa tudo na mão dela, você delarga e não delega, o que acaba acontecendo é que você não tem controle do resultado e em algum momento aquela corda vai arrebentar, porque você vai olhar e vai falar, epa, algo está errado, e muitas vezes já foi muito longe do que você poderia agora reverter. Então, quando a gente se pergunta, o mercado tem pessoas prontas? Tem. Mas até que nível essa empresária tem nível de consciência para saber pegar uma pessoa, pagar o valor que essa pessoa merece receber? É muito difícil. No nosso segmento, você pegar uma empresária que está disposta a pagar um valor alto numa pessoa para trabalhar só em atendimento, valorizando o serviço daquela pessoa, tendo o mesmo conhecimento que aquela pessoa tem para conseguir cobrar nesse nível. Então, é muito complexo. Para o nosso segmento, você pegar uma pessoa, que é o que eu recomendo. Uma menor aprendiz, uma pessoa disposta, uma pessoa com tempo, que não tem outras funções, que ela está realmente ali feliz e está naquele ambiente, que você trabalha com ela, comissionamento, você consegue trabalhar com ela, crescimento dentro da empresa, você faz ela abraçar aquela missão do negócio crescer para além do produto, mas da empresa como um todo, você consegue ter aqueles processos. Então, por exemplo, a implementação de acompanhamento diário de comercial já é um ponto que a pessoa, até o próprio colaborador, ele olha para aquilo e fala, epa, não é da maneira como eu imaginava que seria. Eu tenho responsabilidades, eu tenho uma rotina comercial. Então, segunda-feira eu tenho que postar isso aqui, eu tenho que fazer essas abordagens social seller, eu preciso fazer follow-up, eu preciso ver se as mensagens do CRM estão convertendo para passar o relatório para o responsável, ou se eu sou o responsável, eu preciso entender o que está performando, o que não está performando. Comercial tem responsabilidades. E no momento que você pega aquele comercial que está trabalhando no WhatsApp e fala assim, só atende o cliente que vem aí, o que você cobra é o que você tem. A pessoa poderia estar rendendo muito mais do que ela está, mas como nem você sabe o que cobrar, nem você faz quando você está em atendimento, aí você perde o controle de tudo. Então quer dizer que mais comum do que não ter mão de obra qualificada ou ter que treinar a mão de obra são donos de restaurante que não têm visibilidade do processo. Não tem não sabem reconhecer sabem. Esse profissional. Meu Deus. Não Quer dizer, sabe. o problema tá um pouquinho mais atrás. Com certeza. Imagina, tem empresários que chegam pra mim e falam assim, ela não tá fazendo. Aí o meu foco quase nunca é no colaborador. Meu foco é sempre na empresária, até porque os nossos colaboradores, e agora eu me coloco também nesse espaço de empresária, eles fazem aquilo que eles são
permitidos a fazer, né? Eu sempre gosto de dizer que eu não demito ninguém, a própria pessoa se demite. Se tá muito certo, se tá muito detalhado, tudo ok o processo que aquela pessoa tem que seguir e ela não segue, pronto, ela mesma tá se desligando, eu não tô fazendo nada. Agora, se ela entende que ela tá fazendo todo o processo, ela vai ser recompensada por isso. Como que ela vai ser recompensada? Ela vai ser recompensada pegando um cargo de mais responsabilidade, porque automaticamente o serviço dela impacta o crescimento do meu negócio. E aí, quando eu converso com as empresárias e elas chegam pra mim e falam, a minha atendente não tá performando. E o que você passou pra ela? Eu dei pra ela meu WhatsApp, eu fico acompanhando as coisas que ela está fazendo ali. Pois é, isso está muito abrangente. A gente precisa entender que num processo de treinamento, a especificidade, ela conta muito. Então, não é só eu passar aquela demanda para aquela pessoa, eu preciso acompanhar. E aí você olha para ela e fala tudo isso para a empresária, e a primeira coisa que ela faz, Tawane, como que faz isso? Então, ela nem sabe como que faz. Sim. E aí, como que ela vai saber reconhecer um profissional dentro do mercado que já tem essas habilidades, que já performa desse... Ela não vai reconhecer e quando a gente não sabe o valor que aquilo tem, a gente não vai pagar por isso. E aí, aquele profissional normalmente cobra ali uns bons R$2.000 para trabalhar no WhatsApp, fazer um comercial bem feito. Aí, o empresário olha para aquilo e fala, não, vou pegar esse valor e botar numa outra coisa, porque... Isso aqui não faz sentido, a pessoa vai ficar só atendendo. Principalmente ali para os restaurantes que muitas vezes tem ali a margem apertada e cada R$2.000 é bastante, sim, né? Sim. Uhum. Não, legal. Tem alguma engatilhada aí? Eu queria fazer uma pergunta um pouco ousada. Eu tenho outra. Pode fazer. Não, vai tu primeiro. Eu queria saber se na tua visão, tu que trabalha com ali restaurantes, tu acha que o iFood, como a gente não mal acostumou esses restaurantes, pelo fato de às vezes cai cliente ali do nada, então do nada ele vem, é só abrir que vai vir na teoria, né? Porque a gente já sabe que hoje precisa de estratégias para conseguir trazer mais clientes. E acaba que o restaurante fica, não, mas eu acaba não conseguindo fazer. Exatamente, não ter controle, não ter isso e no final acaba não tendo o conhecimento ali das vendas. Tu acha que pode ter influência? Pode ter influência, mas eu tenho um pensamento muito forte sobre isso, que é sobre mentalidade, né? Eu tenho clientes que performam muito bem no tráfego, performam muito bem no iFood e sempre querem mais. Eles olham pra mim e falam, tá bom aqui, tá bom ali, tô disposta a melhorar criativo, tô disposta a melhorar meu cardápio no iFood, tô disposta a melhorar minha performance nos outros marketplaces, porque normalmente a pessoa quando tá no iFood, quando tá com vários canais ativos de captação de cliente, ela realmente tá disposta a melhorar aquilo, mas ela tá sempre querendo mais. E aí, quando ela tá querendo mais, é onde vem esse tipo de comodismo. Ela pode deixar tudo alinhado e rodando da maneira como está. E eu sou muito sincera quando eu olho para minhas alunas, minhas clientes e falo... Se você hoje não pretende fazer mais nada, saiba que o seu resultado sempre será o mesmo. Porque no momento que você quiser mais, o que você já faz não te dá mais. Ele te mantém onde você está. Então, se a empresária hoje, ela deixa de fazer estratégias, deixa de se capacitar, deixa de implementar novas coisas, porque ela tem um canal previsível, ela precisa entender que aquele resultado que ela tem hoje vai ser o resultado dela para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos e pior do que isso, porque o mercado, ele se modifica muito. Então, pode ser que, além dela ficar na inércia, parar naquele faturamento, ela ainda assim pode diminuir. E é onde ela busca a gente, né? Normalmente, quando tá com a corda no pescoço, assim, meu Deus do céu, já tentei de tudo. Não é de tudo, com certeza não é de tudo. É o de tudo que você sabe, é o de tudo que você conhece. Quer mais resultado, você tem que furar a tua bolha, tem que sair mesmo dessa zona de conforto, porque senão você não consegue crescer. Do famoso, para grandes resultados exigem grandes mudanças. Exatamente. Não, é um pensamento que eu tenho, tanto que é o que eu faço. E eu mostro isso todos os dias no meu Instagram. Tanto que as minhas alunas mandam assim, meu Deus, você não para quieta. Eu falo, eu vivo o que eu ensino pra vocês. Como é que eu vou falar pra vocês? Olha, saem da zona de conforto, busquem coisas, façam novas... Hoje uma cliente me mandou mensagem, a gente estava em reunião hoje de manhã, ela falou assim, então, Anny, qual que é o segredo pra gente ficar milionária nesse segmento? Eu falei assim, com certeza você precisa explorar todas as oportunidades que aparecem para você. Não vou citar a empresa dela, mas vamos supor, sua empresa hoje fatura 100 mil por mês e você percebe essa limitação dentro dos recursos que você está implementando. E aí, o que a gente vai fazer? Abrir outra marca?
O que a gente vai fazer? Uma franquia? O que a gente vai fazer? B2B? O que a gente vai fazer? Porque isso aqui que você faz, mantém isso aqui não vai te deixar milionária. O que vai deixar milionária é você realmente conseguir fazer uma distribuição desses recursos que você tem. Então, inclusive até um insight que eu vou passar aqui, que foi um insight que eu passei para ela. Qual que é o maior erro que eu percebo das empresas hoje dentro desse segmento? Eu tenho uma empresa autogerenciável, já está funcionando, vou vender para investir em outro negócio. Não, você não vende. Você deixa ela lá, rendendo aquilo lá, você continua cuidando daquilo e você abre outro. E aí você deixa esse outro autogerenciável. E aí você abre outro. E aí você deixa esse outro autogerenciável. Aí quando você vê, você alcançou o tão esperado 1 milhão. Mas você não vai alcançar esse 1 milhão com uma empresa, limitando essa uma empresa aos recursos que você tem hoje. Você tem que ser ambicioso, você tem que ter fogo em tudo que é lugar do corpo, senão você não vai pra frente. E até, só puxando esse gancho, é interessante que hoje, até alguns clientes que a gente tem na Voa, muito bem sucedidos, eles fazem isso. Eles abrem uma, depois outra. Eu ia falar exatamente isso. Eu passei nessa semana, a gente comentou sobre ela, inclusive na nossa reunião dessa semana, eu fui lá falar com ela. E não vou citar nomes aqui, mas o projeto dela para os próximos 2 anos é ter uma operação a cada 3 quilômetros. E ela quer ter 15 operações na Grande Florianópolis nos próximos 2 anos. Hoje ela tem uma. Como que essa empresa não vai ficar melhor, né? Sim. Aí o pessoal fala... igual eu falei pra minha aluna hoje de manhã, eu falei, as pessoas só não enxergam se elas realmente não querem enxergar. Se elas são alienadas ao ponto de saber como as coisas funcionam, ver nitidamente as coisas acontecendo e se abster de absorver aquela informação. Porque se elas abrem bem os olhos, os ouvidos, para entender como o sistema funciona de crescimento desse mercado e elas seguirem aquele fluxo, elas vão chegar lá. Porque é um mapa dos teus objetivos. Eu tenho empresárias hoje que tá fazendo obra de fábrica. Eu tenho empresárias hoje que atendem B2B, contratos milionários B2B para vários estabelecimentos, revenda de produto. Eu tenho empresárias hoje que fazem revenda para outras alunas minhas trabalharem com esse segmento, que faturam hoje 20, 30, 50. Tem essas empresárias que fazem a revenda e as revendedoras delas, que são minhas alunas, faturam 50 mil. Você acha que essa aqui da ponta também não teve que se mexer a ponto de sair de um comodismo de, não, isso aqui é o meu limite vendendo no formato que eu estou vendendo hoje. Quero vender mais, quero fazer mais. Então, eu preciso entender o que eu vou fazer. E aí é o ponto que eu digo. Não se limite a entender como funciona só para o teu colega. Entenda o que funciona para você. As oportunidades que aparecem para mim, as oportunidades que aparecem para fulana, para beltrana, não necessariamente são as oportunidades que aparecem para você. Saiba entender as oportunidades que aparecem para você e você aproveitar elas. Esse é o teu principal diferencial. Tawane, como que eu consigo observar essas possibilidades, essas oportunidades? Desenvolvendo a mentalidade de você prosperar realmente, não ter medo de fazer as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente vive um mercado que metade dos restaurantes fecham em 2 anos. E, por outro lado, a gente tem esses restaurantes que estão prosperando, que estão abrindo 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entendi que a mentalidade importa muito, mas, na tua opinião, o que faz virar a chave dessa gente? Tipo, o que virou a chave para um, mas não virou para outro ainda? Eu percebo que é muito a ambiência. Né? Empresárias que conseguem fazer essa escala muito rápido, ela se conecta com pessoas que trazem visões de mundo para ela diferente. Quando a gente está inserida em um ambiente que as pessoas falam assim para você, fecha esse restaurante, que tu tá o dia inteiro trabalhando aí para fazer esse salário, eu trabalho lá naquele outro lugar lá e faço a mesma coisa. Olha essa pessoa aí fazendo isso, parece que aumentam o problema. Eu tenho uma analogia que eu gosto muito de fazer quando eu vou fazer live, que é basicamente assim. Vamos supor, vocês dois têm pessoas que vocês amam muito, ok? E aí essa pessoa, vocês dois são empreendedores. E aí vocês têm uma pessoa que vocês amam muito e ela começa a trabalhar num negócio
E esse negócio, ela tá começando lá de baixo, ela tem um pensamento que aquele negócio vai dar muito certo, ela já viu outras pessoas prosperar, mas o teu olhar sobre aquilo é só que essa pessoa que você ama muito, um trabalho e que ela tá trabalhando lá. E aí, por algum motivo, essa pessoa vem se sentindo muito infeliz lá naquela empresa. Porque ela tá recebendo feedbacks muito negativos, dolorosos da pessoa que está acima dela. As coisas não estão dando tão certo como ela imaginava que seria. As batalhas que ela está enfrentando lá dentro dessa empresa não é como ela estava habituada a lidar com as coisas. E ela chega em casa, olha pra você, Nath, e ela fala assim, eu não aguento mais, tá muito difícil. Qual que é a primeira coisa que você vai falar pra ela? Cara, Sai daí. pois é, não queria falar isso, mas... Você vai falar pra ela, sai daí, é uma pessoa que você ama, você Sim. quer o bem dela, você tá vendo ela se queixar horrores do negócio, do que tá acontecendo, você vai falar, sai daí. E aí vamos mudar. Essa pessoa não se queixa pra vocês, que não são desse segmento, que não tem know-how naquilo que ela tá fazendo, que não sabe a proposta de negócio que aquela empresa pode trazer pra ela. Ela, ao invés de falar com vocês, ela fala com quem já passou por aquele negócio e prosperou. E aí ela chega no fulaninho e ela fala assim, fulaninho, eu tô passando com o Beltrano e com toda a minha sessão lá embaixo, eu tô passando isso, tá muito difícil, tá doloroso, eu não tô aguentando. Essa pessoa que tá lá em cima, vivendo o resultado que essa pessoa busca, vai olhar pra ela e vai falar assim, continua, eu já passei por isso, vai passar. Ou até melhor, vai dar estratégias pra que ela saia dali. Então, quando a gente traz nesse olhar de que, ei, pra quem tu tá perguntando hoje se queixando hoje sobre o teu negócio? Porque quando você começa a se queixar para pessoas que não passaram por aquilo e prosperaram, é muito provável que essa pessoa ela vai te rebaixar. Ela vai falar para te fechar, ela vai falar que não vale a pena, ela vai falar tudo o que você quer ouvir para desistir. Agora, quando você se conecta com empresárias que de fato prosperaram, elas vão olhar e vão falar, é isso, é normal. É o processo de crescimento e é o preço que se paga para chegar aqui. Eu tenho empresárias hoje que compraram casa na praia, que tem BMW, que viajaram para o exterior. Vocês acham que elas não passaram por tudo isso? Passaram, só que elas optaram continuar. E quando elas estão lá nesse futuro muito próspero e elas olham para essa empresária que está iniciando e falando para elas o quanto é difícil, o que elas vão dizer? Continua, vale a pena. Olha o que eu vivo hoje, eu não sei o que seria de mim se não fosse esse negócio, essa empresa, o que eu criei, o que essa empresa me gera para além dos resultados financeiros. Então, cuide muito do ambiente que você está criando e das situações que você está criando a partir dos teus próprios feedbacks sobre o teu negócio. Não é nem sobre tirar pessoas negativas de perto, é mais sobre saber buscar a opinião da pessoa certa. Né? Que nesse caso da Nath, a Nath não vive, não trabalha na mesma área. Naquela empresa, não sabe como é que funciona. Naturalmente não tem a experiência ou a visão, não. Exato, é isso. Legal. Vamos trazer uma pergunta técnica agora. Tu falou sobre convencimento, acho que é o primeiro C, certo? É o primeiro é captação. Captação, depois tem captação, a gente pode falar ali do tráfego pago. Todos os canais, tanto os orgânicos quanto os pagos. Tá, aí o lead caiu no cardápio digital do restaurante. Isso é um funil, sim. E aí entra o convencimento. Isso, nesse estágio. Isso. Então eu estou imaginando que um tráfego pago me levou para um cardápio digital. Agora inicia a fase do convencimento. Me explica ou qual é a primeira estratégia, ou a mais comum, ou a mais bem sucedida que um restaurante, que os restaurantes que estão abaixo da tua carteira hoje aplicam e dá um bom retorno. O que eu, como dono de restaurante, deveria olhar para o meu cardápio e, cara, eu preciso fazer isso aqui para aumentar o meu convencimento. O que vem na tua... Boas fotos.
Né? Boas fotos. O nosso produto, ele é 100% visual. Nada de pegar foto no Google Fotos. Não. O quanto é um investimento que você faz. Assim como você investe horrores em bons insumos, porque o que mais tem é empresário desse segmento se gabando. Eu vou lá no mercado, eu seleciono os melhores insumos, eu compro. Que bom, e as fotos desse melhor insumo? Porque, não sei se vocês já né, se tocaram, mas o cliente, ele compra antes de comer. E aí, quando ele compra antes de comer, eu preciso usar ferramentas que provam que quando ele comer vai ser muito bom. E a foto é um desses caminhos. Então, eu preciso investir isso, nem que seja uma única vez, para fazer um catálogo padrão de produtos que eu já tenho validado, de produtos que eu já sei que vão funcionar, que já funcionam, e depois eu vou fazendo ali com o meu próprio celular, fazendo ali um curso de captação de imagens, ou até mesmo buscando. Hoje a gente tem conhecimento para isso, né? Isso não é um problema. Então, as fotos é um primeiro tópico. Segundo tópico é a descrição dos produtos, né? A gourmetização é a principal coisa que a gente precisa levar em consideração também depois das fotos. Então, ao invés de a gente trazer ali arroz, feijão e frango, a gente tem que trazer, por exemplo, frango suculento, assado lentamente em ervas finas, arroz soltinho, branco, delicioso, com feijão, com uma caldinha grossa, caseira, sabor de vó. Já deu fome aqui. Vou ter que pedir um. Então, a gente tem que trazer essas peculiaridades do produto na hora de gourmetizar o produto. Aí eu entro lá num cardápio, tá lá assim, marmita, R$10, arroz, feijão e frango. E vai continuar R$10 pro resto da vida. Porque no momento que você entender essas habilidades de venda, que é onde as coisas vão começar a fluir de maneira mais assertiva para você. Primeira coisa que a gente pergunta para um empresário, que público que você quer atender? O classe A. O mais... Aí entra lá no cardápio, arroz, feijão e frango. Não vai atender, não vai. O cliente que você quer convencer não é convencido por esse formato de apresentação. Então, boas fotos, descrições, humanização. As pessoas precisam se ver consumindo aquilo. Então, quando a gente não tem humanização, a gente não tem credibilidade. Porque parece um monte de produto ali solto, trago de uma maneira, o meu produto é isso aqui e esse é o preço. Enfim, quando a gente traz humanização, a gente mostra o impacto que aquele produto tem na vida do cliente. Por exemplo, eu vou vender um doce. Poxa, eu posso colocar, claro, ali um bombom de morango ali, a foto do bombom de morango. Mas se eu colocar uma pessoa mordendo esse bombom de morango ali na foto de capa desse produto, fechando os olhos, o cliente já se imagina naquilo ali, comendo aquele produto, apaixonado naquele produto. Quando eu vou trazer um kit de aniversário, claro que eu posso botar o kit de aniversário, bolo, docinho, salgadinho, os produtos ali dispostos numa mesa. Claro, mas se eu colocar uma pessoa com um chapeuzinho de aniversário rindo assim, ali eu também trago outro impacto. O cliente, ele precisa se ver consumindo aquele produto. O primeiro passo da pessoa comprar qualquer coisa, tanto produto, serviço, qualquer coisa, é ela se ver consumindo. Então, se você também não tem humanização no teu produto, você não consegue... se você não tem humanização no seu cardápio, você não consegue se conectar. Eu normalmente recomendo que as minhas alunas, quando elas vão alinhar o cardápio seguindo as minhas técnicas, elas já coloquem ali num primeiro... O cliente entrou, onde é que ele para? Aí ele para aqui, Tawane, no informativo. Então, no informativo, nós já temos que ter uma pessoa. Porque se você tem um negócio e essa pessoa tá vindo nesse ponto físico, você não quer que ela seja recepcionada por uma pessoa alegre, feliz? Olá, seja muito bem-vindo, bababá. Então, no informativo, a gente vai botar a foto de uma pessoa, com o branding da marca, com a descrição, olá, seja muito bem-vinda, que você vai encontrar isso, vai encontrar aquilo, esses são os nossos horários de funcionamento, seleciona os produtos alinhados com aquilo que você busca, e precisando de qualquer auxílio, só clicar o botão à direita no WhatsApp, por exemplo, num cardápio online. E aí a pessoa vai entrar e vai, de fato, ter ali os produtos. Combos também é muito importante, porque o combo ele vai fazer com que a gente consiga aumentar o ticket médio. Normalmente a pessoa não compra um produto só, né? Ela não vai comprar só uma marmita ou só um docinho. Ela consegue comprar um docinho, um salgadinho, mas não sei o quê. Ela consegue comprar vários produtos unidos, geram um impacto muito maior para aquilo que o cliente está buscando. Então, você só precisa viabilizar que ele enxergue daquela maneira. Então, os combos é muito importante também.
E aí a gente vai aprimorando. Para cada negócio, para cada segmento, nós temos técnicas validadas diferentes. Mas, assim, de maneira mais bruta, essas estratégias. Eu fiquei com duas dúvidas. Como trazer essa humanização, como tu deu exemplo agora, né? Olá, seja muito bem-vinda, parará. Quando a gente tem um cardápio digital estático, ou não é no cardápio, seria um áudio no WhatsApp ou no Instagram? Ou Seria vídeo? um cardápio online. Tá. A gente tem o cardápio online, e esse cardápio online a gente clica e tem uma experiência de layout mesmo, igual, muito Sim. semelhante como os layouts dos marketplaces, como iFood, iFome, enfim. A gente abre, tem aquelas imagens ali, e no início nós temos as descrições principais. Então é texto. É texto que a gente traz mesmo. Então é uma foto, e em sequência a essa foto a gente coloca essa descrição abaixo para dar essas boas-vindas para o cliente. Isso num cardápio que a gente está direcionando o cliente do tráfego para o cardápio. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa fria. Então, ela não conhece você, ela não conhece teu negócio, ela não conhece quem consome o teu negócio. Então, quanto mais informação, claro que de maneira estratégica, não aquela informação muito prolixa, que ninguém entende nada do que está escrito ali, nem tem paciência para ler, é bem direcionado, bem pontual, alinhado com o seu tom de voz e ponto. Tu citou sobre classe A, me veio uma dúvida aqui. Quando a pessoa chega para ti e fala, Tawane, quero atender classe A, mas ela não é classe A. É possível? É possível, mas ela precisa entender alguns... Tudo é possível, né? Quando a gente está disposta, tudo é possível. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela está conseguindo cada vez mais entrar num espaço aí e está disposta a pagar o preço. E é onde se entra o resultado, né? Hoje é bem comum a gente estudar gerações, que mais a questão comportamental, intelectual, etc. Mas também eu nunca pensei sobre classificação econômico, poder aquisitivo. Com certeza, porque o que mais tem é pessoas chegando no Pedro e falando, o Pedro é o meu sócio, gestor de tráfego, head da empresa hoje, e aí os clientes chegam pra ele e falam assim, meu Deus, Pedro, só chega gente pobre. Aí eu penso assim, tá, mas o que classifica que essa pessoa é pobre ou não? É porque ela fica pedindo desconto. Porque ela não sei o que lá. Aí, Pedro, tá, mas espera aí. A gente precisa entender da onde que essa pessoa ela tá surgindo, quais fotos que são essas que são os criativos? Normalmente essas experiências as pessoas trazem de outras agências, e aí a gente tem que fazer o processo não somente de atuação nessa empresa, mas também de contextualização para ela do que é, o que não é. E aí, quando nós queremos ir para um público classe A, tem que investir para isso. O público que ele é classe A, ele quer experiência para além do produto. O público de classe A, ele quer uma embalagem eficiente, uma embalagem de qualidade. O público de classe A, ele quer atendimento rápido, ele quer excelência no atendimento, ele quer um bom pós-venda, ele quer uma personalização no atendimento. O público classe A, ele é atraído por boas fotos. O cliente que ele é atraído por uma foto sem qualidade, ele já entende, é uma empresinha. É que vai ser baratinho, eu já tô entrando em contato com a marca porque eu sei que vai ser barato. E aí, quando eu sou impactada com um valor que eu não estava esperando pela percepção de valor que eu coloquei naquele produto, é onde eu vou pedir desconto. E às vezes tu até poderia pagar mais, mas tu não paga porque a própria empresa não se mostrou... Não valoriza. Não se valorizou. No início, tu comentou sobre alguns conteúdos que um dono de restaurante pode estar postando nas redes sociais, ali na rede social de restaurante, que já seria um bom feijão com arroz para fazer esse convencimento. Queria que tu comentasse, assim, de uma forma que ele já possa fazer hoje, assim. Quais conteúdos tu acha que valem a pena trabalhar, quais materiais trabalhar para já estarem divulgando para conseguir atrair e convencer esses clientes? Vamos lá. Eu sou muito focada na venda, né? Eu não gosto de criar conteúdo só por criar conteúdo. Eu gosto de já colocar o meu cliente em prospecção ativa. Então, na verdade, quando a gente entende que o conteúdo ele é um processo de chamariz, as coisas ficam mais simples. Então, eu não crio conteúdo só por criar conteúdo, porque eu tenho que preencher ali
como se fosse, assim, um checklist do dia. Postar conteúdo. Não, eu tenho um objetivo com aquilo. Eu preciso chamar a atenção daquela pessoa a ponto de que aquela pessoa interaja comigo, mesmo que num nível sutil, para que eu consiga aplicar a estratégia social seller, que é o que eu ensino hoje para as minhas alunas fazer. Então, o foco é sempre, sempre, sempre buscar interação, relacionamento e conexão, oferta, enfim. Então, vamos trazer aí para os 2 principais canais. Que canais que são esses? Stories. Então, Stories, ele é puramente bastidores. Então, hoje você tem uma operação que você trabalha todos os dias, você tem produção, você tem atendimento, você tem rotatividade de entrega, você tem fornecedor entregando pedido, fornecedor entregando insumo, você tem conversa com o cliente ali no físico, você tem várias coisas acontecendo. É captar esses momentos. Captar estes momentos para que você consiga mostrar para o cliente e crie credibilidade, humanização e traga aproximação com essas pessoas. Então, não é sobre você... As pessoas têm uma percepção de que, quando eu vou criar conteúdo, eu preciso ter a melhor câmera, fazer os takes com o maior profissionalismo possível, fazer... Tudo que a gente inclina para algo que a gente não tem, a gente está terceirizando a responsabilidade. Então, se eu chego pra você e falar, eu não faço porque eu não tenho celular. Só que você nunca vai ter o celular enquanto você não fizer. Eu não faço porque aqui a minha cozinha eu não acho bonita. Tá, mas a cozinha que você tem é essa, é a condição que você possui hoje. E se você não fizer conteúdo, você não vende, porque é a vitrine do teu produto. É como se você abrisse hoje as portas do teu negócio e tem uma vitrine imensa lá e você prefere deixar tudo vazio e acredita que aquilo ali vai gerar venda. Não vai. Então, é sobre você trazer esse fluxo da própria realidade. Então, eu vou no mercado fazer a seleção de produtos para fazer a minha produção. Poxa, já grava ali as verduras sendo selecionadas, já grava você comprando aquelas coisas de mais qualidade, explicando para o cliente por que você seleciona para aquele produto. Bastidor, Stories é bastidor, e em conjunto com isso você faz os conteúdos de oferta direta, que é com o CTA, que é quando você mostra o produto, você gera desejo no produto e você já direciona para o WhatsApp ou para o site, que é onde ele vai conseguir fazer o fechamento, ou de maneira ainda mais prática, falando para o cliente escrever quero ali nos Stories e você discorrer com ele dentro do direct fazendo a venda. Então não tem muita complicação. E a perfeição, que acredito ser a principal objeção da execução, é essa linha de raciocínio mesmo. Eu não tenho. Ok, mas enquanto você condicionar a execução em algo que você não tem, você vai continuar não tendo, porque as coisas não caem do céu. Você precisa vender, é a venda que traz dinheiro, e esse dinheiro só vai vir se você fizer com o que você tem. Ponto. E o conteúdo, eu gosto de trazer muito... Claro, existem empresas hoje que elas já têm um nível maior de entendimento sobre marketing. E tem empresas de marketing que vão trabalhar ali lançamentos de produto, vão trabalhar campanhas densas, vão trabalhar... várias coisas conseguem fazer ali. E aí, o pior erro é uma empresa que não tem marketing, começar o marketing tendo como referência empresas como essa. Porque ela não vai conseguir chegar naquele nível. Muitas vezes ela não tem nem o entendimento de como que aquilo é feito. Imagina conseguir executar. A gente não faz aquilo que a gente não sabe fazer. A gente só faz o que a gente sabe. E aí fica condicionando uma coisa a outra. Eu não faço porque eu não sei. Mas eu também não contrato ninguém porque eu tenho medo de ficar genérico. Não, vamos simplificar. Foto de produto. Você tem o seu produto, você vai postar a foto do seu produto. Pode ser profissional, pode ser de celular, pode ser da maneira como você tem, mas você precisa mostrar... o seu produto, porque é o que dá. A gente tem a humanização, que a humanização pode ser você, o proprietário. A humanização pode ser os próprios colaboradores da empresa. A humanização pode ser parceiros da empresa. Pode ser a humanização, os próprios clientes da empresa. Então, a única coisa que não pode ser é não ter humanização. Não existe. Se você tem uma empresa, você tem um produto que ele é consumido por humanos, você precisa ter humanos consumindo seu produto para que você gere segurança para o cliente comprar. É uma lógica muito simples. Então você... Tony, mas como que eu vou fazer isso? Claro, aí existe um processo que você vai desmistificando a partir da execução. Mas primeiro você faz. E as coisas elas vão se apresentando para você ao longo desse processo. E por último, a gente tem o institucional.
Como assim institucional? Você hoje faz, com certeza, você é empresário do segmento, você faz atendimento no WhatsApp. Você não recebe muitas perguntas semelhantes? Como que é isso? Como que faz aquilo? Como que é? Não sei o quê. Você vai responder essas dúvidas de maneira abrangente. Você vai, ao invés de responder de forma isolada para cada uma das pessoas que você está atendendo no WhatsApp, você vai criar um conteúdo respondendo aquela dúvida de maneira abrangente. Isso é quebrar objeção, isso é trazer um conteúdo educacional, isso é o que vai fazer o cliente bater o olho no teu perfil, entender aspectos que, às vezes, são objeções inconscientes. Ali você já quebra e torna o processo de compra ainda mais assertivo e fluido. E são esses 3. A gente pode intercalar. Segunda-feira, humanização. Quarta-feira, produto. Sexta-feira, educacional. E você vai criando conforme você entende sobre as ferramentas, conforme... Claro, Tawane, eu tenho foto profissional. Vai, foto profissional. Tawane, eu tenho o celular tal. Vai, com o celular tal. Eu tenho... não tem funcionário. Pô, se tu não tem funcionário, você não vai falar que você não vai fazer porque você não tem funcionário. Você vai fazer com o que você tem. Existem possibilidades. Essas possibilidades, elas não são para você, é isso e aquilo, é isso e aquilo. Não, é ou. Se não tem todos, ou eu tenho isso. O que eu sei que você tem, com certeza, é o proprietário querendo vender. Então, aqui a gente já tá com meio caminho andado. O que um dono de restaurante pode fazer hoje nas suas redes sociais? Vamos resumir isso aí. Primeiro, conteúdos de bastidores. Então, ali, filmar a produção, filmar a escolha de alimentos, filmar tudo. Segundo, os produtos. Então, se tem foto de produto, tem que colocar. Assim, pode ser foto profissional, pode ser foto do próprio celular, não tem problema. E terceiro, eu achei muito legal o que tu falou. Pegar as dúvidas principais da audiência, pode ser ali pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, e divulgar isso dentro das redes sociais. Aí, já vai ter, então, um arroz com feijão muito bem feito para garantir vendas. Isso, eu tenho clientes hoje que faturam 50 mil, 60 mil mês e é isso aí que elas têm. E Que fazem legal. com o celular, tem gente que não tem nem iPhone, tem esse faturamento e é isso aí, elas vão que vão. O negócio delas é vender, é chamar atenção, é fazer o produto estar na mesa do consumidor, é fazer as oportunidades aparecerem dentro das condições que elas têm hoje. Legal, bem legal. Eu fiquei curioso para saber um pouco da tua operação. Tu tens um restaurante? Não, hoje eu não tenho, Não tem. mas eu já tive. Já teve? Me conta um pouco dessa tua trajetória, eu fiquei bem curioso. Tá. Eu comecei nesse segmento muito nova, né? Eu comecei com 14 anos nesse segmento. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul e eu vim embora para Florianópolis em 2014. Eu nasci em 2000, então tudo que... É muito fácil as datas, é só falar. Tinha Sim. tanto, era tal ano. E aí, a gente chegou aqui numa situação muito precária. E aí, se tem uma coisa que sempre tem demanda, é comida. E aí, a gente abriu, eu e a minha mãe. A gente veio embora pra cá, nós duas somente. E a gente abriu o Sabor à Mesa, que era uma empresa de marmitex. E essa empresa de marmitex, a gente começou... Eu lembro que a gente tinha 2 opções. Ou a gente alugava um ponto pra trabalhar, ou a gente alugava uma casa pra morar. E a gente alugou o ponto pra trabalhar. E a gente morava naquele ponto. Então, a gente morava naquele ponto e era, assim, muito precário, assim, muito, 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 muito precário, porque é onde a gente dormia era no estoque da empresa, porque era um ponto comercial. E na frente, a gente trabalhava com a revenda dos produtos. Eu lembro que a gente acordava muito cedo, tipo, 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, pra ir comprar as coisas, pra produzir. E aí, marmita, a gente tem que produzir sabendo que vai vender ou não sabendo que vai vender. Você tem que ter aquele produto pronto para chegar 11 horas ali, o cliente que passar ter produto para comprar. Porque o volume é grande, né? Não digo pelo volume ser grande, mas você precisa do produto pronto. Porque o cliente que ele vai passar 11 horas lá para almoçar, ele não vai esperar você fazer o arroz, fazer o feijão. Ele espera que esteja tudo pronto, que você só vai montar e entregar para ele. Então, você tem que acordar bem cedo para produzir. Sim. E a gente tinha um fogão de 4 bocas. E quando a gente vai trabalhar com marmitex, tem que ter variedade. Então, a gente precisava começar bem cedo por conta da limitação do que a gente tinha ali de equipamento e tudo mais. E aí, a gente trabalhava fazendo essas marmitas, tudo mais. E daí, fazia essas marmitas e à tarde eu estudava. E eu lembro quando eu chegava da escola, eu já saía para entregar panfleto, porque o panfleto era a visibilidade que a gente tinha naquela época. E aí eu lembro também como foi difícil pagar essa quantidade de panfletos, porque tudo era muito caro quando não se tem condições.
E aí, aquele panfleto fez as coisas rodarem muito rápido. Acredito que quando a pessoa se coloca em movimento, as coisas realmente fluem. E dentro das condições, as oportunidades aparecem no nível que a gente está. E aí, a gente fechou, graças a Deus, com uma empreitada. E aí, quando você fecha com uma empreitada, você pega, por exemplo, 200 marmitas para produzir todo santo dia. E aí, ali foi o... Fechou o atendimento a público? Não, foi tudo junto, tudo junto. E aí, eu sempre querendo fazer mais, então... Chegava todo dia atrasada na escola. Praticamente... A minha mãe vendo isso, falando misericórdia. A gente fazia com o que dava, assim, não tinha muito conhecimento. Aí a gente embolou tudo, porque o que acontece? A gente sabia vender. Né? A gente sabia vender e fazer o produto. E aí, toda vez que o cliente chegava para nós, queria isso. A gente dava um jeito de... Acredito que essa foi a nossa principal habilidade. Ouvir as pessoas e executar o que elas queriam. Ouvir as demandas oprimidas e executar o que elas queriam. Então, em pouco tempo, a marmitaria atendia empreitada, atendia venda no porta a porta, fazia churrasco, vendia doce, era tudo ali muito junto. E chegou um momento, né, que nem eu, nem minha mãe, a gente aguentava mais. E a gente falou, não, porque eu não tinha vida mesmo. Assim, literalmente era... Era tipo de domingo a domingo? Tudo. Caramba. Era muito tenso, assim. Aí, eu lembro de várias situações, assim, de eu chorando na pia, lavando louça, falando, que isso, gente? Tinha janta também ou era só almoço? Não, era só almoço, mas daí no outro dia tinha que colocar, por exemplo, os frangos que ficavam na máquina, tinha que ficar de molho pro outro dia. As carnes, a gente precisava esperar lá a gente esperava pra receber, pra conferir, aí confere, aí faz isso, aí... Enfim, funcionário que roubava a gente, porque via que a gente era duas mulheres sozinhas, né? Então, muita coisa aconteceu naquela época. E aí a gente decidiu vender. Só que a gente decidiu vender para abrir uma outra coisa, com um pouquinho mais de conhecimento. Quer dizer que se tu voltasse atrás, tu não teria vendido hoje? Não, eu teria. Eu acredito que tudo acontece por um bom motivo, né? Eu acredito que do formato que estava seria muito difícil a gente conseguir um ponto de equilíbrio novamente. Porque estava numa situação que a gente não tinha conhecimento e a gente nem teria tempo para adquirir conhecimento se permanecesse daquele formato. Sim. Então, ou vendia para conseguir crescer, ou estaria ali até hoje naquele mesmo formato e até decaindo, né? Porque o movimento que a gente tinha naquela época não se tem hoje mais lá. Tanto que hoje ainda tem uma empresa de cachorro-quente e uma marmitaria. E eu nunca vi lá aquilo lá cheio. E na minha época era lotado, fila e loucura, assim. Isso, assim, só te interrompendo, isso mostra duas coisas. Que não é fácil, como muitas pessoas pensam, né? Mas que é possível. Óbvio que outra realidade, outro momento. E talvez se hoje tu pegasse pra fazer, ia ser um resultado totalmente diferente. Mas é muito legal pra mostrar, assim, pras pessoas. Às vezes, acho que é só abrir um produto, só ir lá e realmente... Exige muita resiliência, exige muito, né? muito. Eu conheço... aquela coisa, eu acho que eu vivi... Eu acho, não, tenho certeza. Eu vivi os dois mundos. Eu vivi um negócio com muita garra física. E eu vi o que o resultado disso trouxe. Trouxe muito trabalho. E mais trabalho. E mais trabalho. E eu vi o resultado que a força do conhecimento traz. É muito mais rentável, sustentável a longo prazo e traz um resultado bem mais prazeroso. Então, eu vivi os dois mundos. Um negócio no ramo alimentício com conhecimento e um negócio no ramo alimentício com muita força bruta. Sim. E aí, nessa época, a gente vendeu e a gente abriu uma empresa de... Desculpa, em que ano vocês venderam? Vocês iniciaram em 2014. E a gente vendeu em 2016. Foi, né? 2016? 2 anos depois? Foi bastante tempo. 2016. Mas nessa loucura, assim. E aí nasceu outra operação? Não? Nasceu outra operação. Eu fui empreendedora nesse segmento até 2021. Foi isso, né, Pedro? 22? 2022. Eu terminei minha última operação. Aí, o que acontece? A gente abriu uma outra empresa, que era uma petiscaria. Ela foi nós, de novo, sair do estoque de uma empresa. Sair do estoque de uma empresa e ir para
uma outra operação que a gente também morava nos fundos. Não, ali foi o fim pra mim, porque ali chovia até na minha cama, eu tinha que dormir com a coberta e uma lona por cima, porque senão molhava toda a minha coberta no outro dia. E era, assim, muito, muito, muito trabalho. Ali nessa petiscaria, a minha mãe comprou o ponto. Tá. Né? E ali, quando a gente comprou o ponto, a gente tinha que realmente trabalhar, assim, para compensar não somente o aluguel, mas o investimento que a gente tinha feito. E a gente trabalhava ali 24 horas, porque daí de manhã era almoço, de tarde a gente vendia, tipo, uns petiscos, assim, calzone, pastel, e de noite era bar. Nossa. Ou seja, né? Se você se dispor a trabalhar, tem demanda. Só que aí, se você não reverte isso... Tipo, a inconformidade é eu me dedicar muito. Eu buscar conhecimento para saber reinvestir o meu lucro em algo que vai me tirar daquela situação, você fica para sempre nesse formato. E aí é onde mora a maior das desistências do nosso segmento. Sim. Que as pessoas vencem muito nesse segmento na força bruta. Mas existe outro caminho, que é pelo conhecimento. Você consegue pegar aquele valor e colocar pessoas para te ajudar. Mas não... Prefere ficar agarrado àquele lucro, mas daí não sai daquilo ali. É o preço que se paga para você conseguir vencer e ter qualidade de vida. Exatamente nesse momento da petiscaria, vamos pegar esse corte. Quem que tu buscou? Ali ninguém, porque eu vendi também. Mas digo assim, quem que tu buscou para conhecimento? Para aprender a reinvestir melhor? Para aprender a gerenciar melhor? Tu teve alguma influência? Não? Porque Eu sempre fui muito assim, não tá dando, vamos pro próximo. Também naquela época não... Quer dizer, 2022 já tinha Instagram. Isso era 2016, Isso, né? mas isso era 2016. Aí já era, 2016. comparado com os conteúdos que tem Tá, hoje. tu iniciou a petiscaria em 2016. Isso, Legal. 2016. E foi até quando? A Assim, gente na linha foi do tempo. até 2018, porque veio uma proposta pra nós. De a gente abrir um quiosque na praia com uma proposta assim, tipo... Pensa, né? Eu fiz 18 anos, meu nome já foi pra MEI. Tipo, eu tava só esperando fazer 18 e meu nome já tava fazendo empréstimo empresarial, fazendo MEI. Eu já tava, mal sabia ele. Com 16 anos eu já tava com a carteira assinada administração, não sei das quantas. Então, sempre estive nesse segmento. Sim. Mas nesse ano, em 2018, eu recebi a proposta da gente trabalhar na praia. Em quiosques de praia, que é um processo de sorteio, de alvará, da prefeitura e tudo mais, com o sonho de pessoas que trabalhavam e trouxeram esse know-how pra gente. Falaram assim, Tawane, o que acontece lá? Você trabalha 4 meses... É um sonho, né? Mas não é bem assim. Trabalha 4 meses e depois você não trabalha mais. Eu falei, mãe, tudo, porque eu vou entrar pra faculdade... E realmente, eu sou adiantada na escola. Entendi. Trabalha no verão e no inverno. Isso, eu sou adiantada na escola. Então, eu ia me formar no ensino médio em 2015. E aí, em 2016, eu já estava prestando vestibular. E eu prestei, né? Eu sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Penal. Então, eu finalizei ali. Eu falei, mãe, vai ser tudo, porque eu não consigo estudar e tem que fazer o estágio, né? Sim. Pra se formar. E eu falei, que hora que eu vou fazer estágio? E aí... A gente falou, não, vai ser isso aqui. Daí foi um propósito maior. Foi tanto a minha educação, né? Minha mãe falou, não, a gente precisa, porque daí a Tawane precisa tempo pra fazer esse estágio. E essa proposta. E aí a gente pegou um ponto em 2018? Foi? 2018. A gente pegou um ponto na Daniela. E que, meu Deus, que loucura. Ali faz dinheiro, tá? Faz muito dinheiro, assim, tipo... Pra quem não tem dinheiro, faz muito dinheiro. Você vende muito, assim, 2 mil, 3 mil, 4 mil num dia. Assim, sem cardápio, sem saber vender. É uma demanda que vem. E aí, se você quiser vender água R$10, você vai vender, vai ter demanda pra vender tudo. Se você botar tudo que você imagina que você quiser vender na praia, tem. O pessoal quer comprar e aí... Gringo vai pagar qualquer valor, porque ele não sabe o valor das coisas, e você tá ali pra trabalhar, e se você agarrar mesmo, e ali a gente conseguiu o valor, assim, bem legal, e a gente entendeu, não, é isso aqui. Daí minha mãe vendeu o Tchê. E aí a gente vendeu o Tchê e tal. E aí Tchê era a petiscaria. Isso. Aí a gente comprou nossa casa.
Foi onde a gente Legal. conseguiu o dinheiro, assim, pra comprar nossa casa. Uma casa em Florianópolis, né? Pra uma mãe e pra uma Caríssimo. filha menor de idade que veio do Rio Grande do Sul sozinha, com o carro e com as roupas na mala. A gente tava muito bem comprando uma casa Sim. aqui com trabalho, muito trabalho. Sim. E aí a gente Mas viu... foi aquilo mesmo? Trabalha 4 meses e depois não precisa mais? A gente se mata, né? Até hoje eu tenho sequelas desse trabalho. Porque, enfim, é muito precário, né? A situação de trabalho na praia é muito precário, né? Pra quem é mulher, principalmente. Porque você tem pessoas, tem muito tráfico ali. Se você não se inclina a fazer o que tá sendo imposto ali, você vai fazer o quê? Né? Você não pode chamar ninguém. Você vai chamar o quê? Daí amanhã, no outro dia, o quiosque todo queimado. E aí você quer ir no banheiro. Você já viu algum quiosque com banheiro? Não tem quiosque com banheiro. Se você quer ir no banheiro. E aí o cliente ali, você sabe que você precisa do dinheiro, você tem que vender. Você tá ali pra trabalhar, você vai no banheiro que horas? E aonde que vai no banheiro? Você vai passar o dia inteiro trabalhando, você vai aonde pra fazer xixi? Entendeu? Então, assim, é uma coisa... É precário. A situação ali é precária, mas faz Mas também muito o empreendedor vira casca grossa, né? Não, depois dali nada me abala. Hoje as pessoas chegam pra mim, para de estudar, tá muito tempo lendo e trabalhando, e meu Deus, 4 horas de reunião e não sei o quê. Você vai trabalhar um tempinho ali na praia, você vai ver que eu já passei, você vai ver que isso aqui é fichinha demais. Depois da praia, o empreendedor passa por qualquer coisa. Ele trabalha em qualquer lugar, ele consegue prosperar. Porque ele já entendeu que consegue. Sim. E aí a gente trabalhou ali de 2018 até 2021, o último ano. Ali eu já tava com o Pedro. E aí a gente... Mas antes disso a gente teve o Gratitudine. 2019? Entre 2018 e 2020 a gente comprou um ponto no centro. Centro De três Floripa. andares, que era rotisseria, confeitaria, padaria, tudo, né? A gente sempre gostou de muito. Quanto mais, eu sempre gostei de o que o meu cliente quer. Não sei, então eu vou vender de tudo que uma hora eu vou descobrir o que ele quer. Ali foi meu primeiro contato com, assim, consultoria. De marketing, assim. Eu lembro até hoje, eu contratei o João Barcelos. Sim. E aí o João, ele foi assim, minha primeira consultoria. E aí eu lembro de eu falar pra ele, então a gente não sei o quê. E aí ele nem cobrou a consultoria da gente na época, porque ele falou assim, vocês são muito batalhadoras, eu vou ajudar que legal. vocês. E aí, o João nem deve lembrar disso, e ele já deu até aula na minha comunidade. Legal, legal. E vocês faziam delivery nessa época? Porque o delivery Fizemos. estourou depois da pandemia, né? Fizemos. E eu tenho até uma história boa pra contar pra vocês. Conte. Eu sou assim um pouco... Eu tenho assim um pouco de ganchos assim dessa época, porque é realmente muito pesado, né? Você ser menor, você ser mulher e sozinha e, enfim, não convivi com meu pai, sempre fui eu e minha mãe. Nunca teve ninguém pra responder pela gente, então, acontecer alguma coisa, era a gente pra resolver, né? 2 mulheres lá pra resolver meio que no grito, porque não vai fazer o quê? Aí, uma vez eu chamei um motoboy, e esse motoboy, ele foi pra trabalhar com a gente, era um dia de chuva, e aí ele foi e, enfim, a demanda começou a aumentar, era tipo um feriado, assim, e aí a demanda começou a aumentar, e aí eu falei pra ele, meu Deus, você tá demorando muito pra voltar. E eu comecei a perceber que ele tava, tipo assim, do lado do nosso negócio tem um estacionamento. E eu percebia que a moto dele estava ali e ele não tava ali. E eu ia lá e ele tava, tipo, sentado. E eu falei, gente, será que ele tá usando droga, enfim? E aí, dito e feito, né, ele tava. Aí eu falei, mãe, tá cheio de pedido pra entregar. Tá tudo aqui, tava tudo embalado, tudo pronto. A cozinha, tipo, a milhão. A gente com 4 pessoas na cozinha pra produzir milhares de marmita que tava saindo, assim. E o iFood não parava de tocar. Tanto que quando eu vou num restaurante... Tu escuta o barulhinho. Não, eu falo, Pedro, Senhor Jesus, me perdoa. Porque aquilo foi muito traumático. E aí eu falei, mãe, ele tá ali, tá cheio de pedido. Só que a minha mãe sempre foi, tipo assim, né? Se pra mim eu já era leoa, imagina ela, né? Ela já era, tipo... preciso ir. E aí ele, fulano, não sei o quê. E ele veio com tudo pra cima da minha mãe. Tipo, ele ia bater nela. E eu fiquei, tipo,
não, isso não vai acontecer. E o iFood tocando, e as colaboradoras lá, tipo, ai meu Deus, e marmita, sobe, desce, falta arroz. E ele vindo assim, e eu fiquei, gente, Senhor da Mata. Foi muito, muito traumático. Eu só comecei a chorar, porque eu falei assim, ele não vai se compadecer se a gente for pra cima. Então eu vou chorar pra ver se ele meio que se compadece em me ver aqui trabalhando, e ele querendo armar todo esse caos. E aí eu comecei a chorar, falei, por favor, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E ele enlouquecido, porque ele tava drogado, literalmente. E aí, ele foi com o dinheiro de todos os pagamentos que ele tinha recebido, ele foi com tudo no bolso. E eu só falei, mãe, vem aqui pra dentro, vamos fechar tudo. E a minha mãe, não tem como fechar, minha filha. Tá tudo pronto, agora tem que entregar. E aí minha mãe falou, eu vou lá buscar o carro e a gente vai entregar. E entregaram de carro. Aí enfia no, né, o drama, o choro, a E dor, e vai fazer. Bah. Que loucura. Então, tem que ter muito, assim, Sim, É imagina. resiliência, né? tem que ter cabeça. E nessa época, nessa empresa, a gente tinha 12 funcionários e a gente funcionava padaria, tipo, 5 horas da manhã. Quem trabalha com padaria sabe, tem que estar bem cedo para assar pão. Tem que ter câmera para as pessoas não comer as coisas, porque senão comem tudo e não produzem. Você tem que estar sempre em cima. E se você não busca pessoas que passam por aquilo, dominaram aquilo e tenta fazer as coisas por si só, você não aguenta por muito tempo. Vai chegar uma hora que você, com as tuas armas, você não dá conta. Uhum. Você não dá conta. Então, é melhor você pegar e fazer da maneira certa. Comecei meu negócio, comecei a fazer dinheiro, pega e busca ajuda. Busca pessoas que estão nesse segmento, entende o que elas fazem, entende o perfil de colaborador que elas têm, entende as ferramentas que elas usam, entende a mentalidade que elas possuem, entende a linha de raciocínio que elas seguem, porque senão você não vai aguentar. E vai te causar traumas que você vai pegar ranço desse segmento e você não vai conseguir prosperar nunca mais. Porque quando você vai fazer uma coisa que você não tem amor, as coisas não funcionam. Networking, né? No final das contas, relacionamento, amizades, Toda a vida. eventos. Tu indica as pessoas irem a eventos? Tu comentou que tu dá palestra também, né? Sim, a gente já participou e já representou marcas, a nossa própria marca. O nosso movimento é muito forte, né? A nossa principal missão como TP, como Tawane, como qualquer frente que a gente vem abraçando hoje é representar uma empresária que muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento e a gente tornar isso de fácil acesso. É mostrar para ela que existem recursos, existem marcas comprometidas em ajudá-la, existem soluções que é capaz de tirar ela desse caos operacional, mas ela também precisa estar disposta. E aí, quando ela se coloca nesse movimento de eu quero ajuda, e a gente vem como essa ponte de eu entendo a tua dor, e é isso aqui que vai te ajudar, isso aqui. E os eventos, ele viabilizam que a gente olhe no olho dessa empresária. Eu tenho muitas alunas, muitas clientes, que é tudo online, mas o offline, ele é muito, muito importante, porque eu consigo sentir na pele ali tudo o que elas estão fazendo, e eu fico mais apaixonada ainda, né? Todas as vezes que eu encontro as minhas clientes, as minhas alunas presencialmente, eu tenho ainda mais ambição de me conectar a pessoas, me conectar a marcas, de realmente levantar essa bandeira, porque elas merecem todo esse esforço, e elas sozinhas, elas não vão conseguir mesmo, por uma questão de falta de tempo e não ser a prioridade delas. Então, quando a gente tem uma representante que busca esses benefícios em prol da força, da batalha delas, tudo funciona. É isso aí. Eu gosto muito de gravar aqui nesse estúdio que a gente tá, porque eles deixam a gente ir, sabe? Então, e a gente gosta de conversar, né? Sim, Nós sim. três, então, vamos lá, vamos puxar umas últimas 2 perguntas, então. Mais 2? A Nath tá bom. Não, por mim... A gente já estourou o tempo, tá? A gente já estourou o tempo, mas vamos... Não, eu queria só voltar... É até difícil voltar a falar de marketing agora, depois de tudo isso, de toda essa história que tu trouxe.
Eu acho que é tão importante essa resiliência, sabe? É tão importante. Eu acho que, às vezes, o que difere um empresário de um sucesso, um empreendedor, uma empreendedora do sucesso, é justamente isso de não desistir, né? De não... de continuar, de não se abalar com essas adversidades. E eu queria propor que tu desse uma mensagem hoje, porque hoje muitos restaurantes, eles sentem essa dificuldade, eles têm essa... Muitas vezes a conta não fecha, a conta não... E tu viu isso na pele, e quando a conta vai fechar, acontece alguma coisa... alguma coisa que às vezes sai do controle deles. E eu Desanima, né? Que desanima. Eu queria que tu desse uma mensagem pra essa pessoa que tá precisando, às vezes, ouvir, e que às vezes as pessoas do lado não falam o que elas precisam ouvir. Então, qual que é a mensagem que tu daria? Eu acredito muito que o copo, ele nunca extravasa se ele tá vazio, né? Não é uma gota que extravasa o copo. É sempre o acúmulo de várias situações que vão acontecendo no dia a dia. Por isso, o meu esforço tão grande em falar para qualquer empresária buscar conhecimento. Porque essa é a maior limitação do caos que ela vive hoje. Se hoje você tem problema na sua entrega, se você tem problema nas suas vendas, se você tem problema com a sua equipe, se você tem problema de crenças limitantes, de coisas que acontecem no seu dia a dia, tudo tem solução, mas você precisa estar disposta a explorar os caminhos. Você precisa estar disposta a dar o passo que vai fazer com que você encontre as pessoas de boa fé, as marcas de boa fé que estão dispostas a te ajudar. Porque, no caso, em N situações que eu me descontrolei, me senti extremamente sozinha e sem ajuda, foi porque eu fui deixando isso se acumular ao longo dos dias na minha empresa. Então, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que aplicar e eu continuei não sabendo porque eu não fui atrás. E quando eu fui realmente atrás, eu tô aqui hoje. Então, busque ajuda. Muitos caminhos vão se abrir no momento que você se conectar com as pessoas certas. Não deixe que as coisas se acumulem mais do que você suporte. Se hoje já está insuportável, já passou do tempo. Não deixe que isso vá mais adiante. Busque empresas, busque agências, busque cursos, busque mentorias, busque eventos, busque estar nos ambientes de pessoas que vão recarregar a tua energia para você voltar mais forte e conseguir vencer as batalhas da tua operação. Tu comentou que tem uma comunidade na TP. Eu acho que deve ser uma dúvida geral da audiência. Tem custo? Não tem? Como que eu faço para entrar? Maravilha. O custo do investimento para estar na comunidade, ele é anual. Então, você faz um pagamento único e tem 12 meses de acesso. E ele é diariamente atualizado. Como assim diariamente? A gente tem ali o nosso método todo gravado. Porém, para você conseguir... você estando na comunidade, você tem acesso a um grupo no WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, ele é diariamente atualizado com estratégias de venda para você sempre conseguir estar aplicando alguma coisa do método dentro do teu negócio. Ele é contra a procrastinação, a gente gosta de falar dessa forma. Como assim contra a procrastinação? É que não tem como você não fazer, né? Tem eu puxando, tem o meu time te puxando. Nosso suporte é extremamente individual. A gente faz tudo. O cliente, o aluno, ele tem dúvida. Ele pode chamar no grupo, ele pode chamar no individual, ele pode chamar as colegas dele para ter ajuda. Ele está inserido num grupo muito próspero, né? Eu tenho empresárias lá do 0 aos 500 mil de faturamento. Então, você está inserida num ambiente que você consegue tirar dúvidas. Por exemplo, esse freezer é bom, esse freezer não é bom, estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo. Alguém usa essa ferramenta? Vocês gostam? Como é que é? E aí, ali, elas conseguem ter essa troca. E aí, todos os meses, a gente tem encontros comigo, com tutores de áreas de finança, de gestão, de estratégia. A gente tem um encontro que se chama Rodada de Negócio. Essa rodada de negócio é todas as alunas compartilhando o que está fazendo no seu negócio
em prol do comercial que está dando certo. Então, o que eu fiz? Esse mês eu fiz degustação na academia tal, e funcionou porque eu consegui captar muitos contatos lá, daí eu cheguei em casa, eu chamei essas pessoas e elas compraram. Então, pronto, uma estratégia que vocês já têm conhecimento, que dá para replicar. Aí a fulana fala, esse mês eu fiz stories falando que eu tinha 2 combos disponíveis e por mais eu não avisei ninguém, mas vendeu 10 combos que o pessoal ficou enlouquecido porque estava acabando. Pronto, você já tem mais uma estratégia para vocês replicarem. Tem uma rodada... É uma rodada realmente de negócio. Elas conseguem ouvir o que outras marcas estão fazendo e estão tendo resultado. E aí, a gente também tem um encontro por mês, que esse por mês que a gente fala, para trazer esses desafios mesmo. Eu tô cansada, eu tô... Presencial? Não, isso é tudo online. A gente faz tudo online porque a gente tem empresas hoje dentro de várias regiões do Brasil, né? E aí elas trazem as dificuldades, elas mesmas se ajudam. Isso é muito incrível. Então, elas trazem essa dúvida direcionada a mim, que sou a mentora, mas é muito natural que eu termine a minha explicação e outras já venham. É isso mesmo, faz assim, eu fiz assim. Tipo, comprovando a eficácia daquilo que eu acabei de passar para aquela empresária e trazendo para ela um vislumbre de realmente funciona, né? Não é só uma falácia da mentora. Isso funciona, a fulana aplicou isso aqui, foi executado. Então, é um fortalecimento. Por isso que é comunidade realmente. A gente tem projetos para estar presencialmente em várias regiões do Brasil. Olha o spoiler, olha o spoiler. A gente tem para fazer realmente essa junção de todas elas, criar essa proximidade offline, porque é muito legal falar o quanto é importante a ambiência, mas quando você está inserida numa realidade que não existe isso, não adianta. Então, eu quero, para além de falar, eu quero promover o que eu acredito tanto que gera resultado. Legal. Legal. Antes de a gente encerrar com a pergunta clássica, e a tua mãe? Cadê a tua mãe? Tá Minha trabalhando? mãe se aposentou. Aposentei ela. Coisa boa. Hoje a minha mãe, né, vive numa casa própria, graças, né, a todo o nosso movimento que a gente tem. Hoje a minha mãe não trabalha mais nesse segmento. E eu acredito que tudo isso também é mais uma comprovação do quanto o conhecimento ele é forte, porque ele não impacta só a nossa vida, ele impacta todo mundo. Quando eu conheci o Pedro trabalhava em obra. Quando eu conheci as pessoas... quando eu conheci, por exemplo, a minha colaboradora mais antiga, a Adriele, quando eu conheci ela era prima da minha amiga, né? Que, enfim, não sabia muito bem que faculdade fazer, estava procurando um trabalho para conseguir arcar com os custos dela, da filha menor dela, e hoje ela está fazendo faculdade de marketing e publicidade. Ela está trabalhando já faz há 2 anos dentro da TP e com pretensão de ficar para mim pro resto da vida. Então, quando a gente faz isso... A minha mãe não sabe nem muito bem falar o que eu faço, né? Ela fala assim, minha filha é advogada. Porque quando ela fala tráfego, ela fala tráfico. Eu falei, mãe, advogada realmente é bem melhor que tráfico. E ver, assim, ela indo nos eventos, vendo ela se conectar com as minhas alunas e enxergar muito. Até hoje ela fala, né? Onde você estava quando a gente precisava desse conhecimento? Sim. E eu quero ser para as minhas alunas o que eu não pude ser pra gente. Que legal. Que legal. Então tá, vamos lá. Pergunta clássica. Como que a audiência consegue te achar? Ou chegar até vocês? Maravilha. Pelo Instagram. Então, você pode colocar Tauane, Tauanne, Cavalcante, com E no final, e o tracinho, você já consegue me achar. Mas como o meu nome ele é um pouco peculiar, só de você colocar Tauane Cavalcante, você já vai encontrar com muita facilidade. Lá a gente tem conteúdos diários, todos os dias tem estratégia no meu feed, então todo dia, se você entrar no meu perfil, você consegue captar algum insight para você replicar no seu negócio, majoritariamente voltado para o comercial, porque é minha área de atuação. Eu faço muitas lives, então toda semana tem live,
trazendo sobre aspectos pontuais e de maneira aprofundada. Por exemplo, semana passada a gente fez uma ação que foi todos os dias live, de segunda a sexta, para trazer do 0 ao 100k de faturamento. Todo o processo. Então, você tá do 0 ao 5. Eu fiz uma live para explicar. Você que tá do 0 ao 5 de faturamento, você tem que fazer isso, isso, isso. É esse o teu momento, é essa a tua mentalidade, é isso que tu tem que priorizar. Ah, você tá dos 5 aos 30. Você tem que fazer isso aqui, esses pontos. Então, eu fiz lives todos os dias, desmembrando mesmo as ações práticas que uma empresária de todos os níveis que querem chegar ao 100k precisa executar com maestria para alcançar esse resultado. E assim, conforme a gente vai recebendo as demandas, as necessidades das alunas pelo direct, a gente vai trazendo essas lives com ainda mais conteúdo para a gente se conectar com mais voracidade. Ah, que Massa, legal. muito massa. Manda um direct que a Tawane responde. Literalmente. Ou o Pedro, né? Não, Maravilha. Pedro é do off. Ah, Low profile. Ele tem perfil fechado. boa. Maravilha. Tawane, muito obrigado por estar aqui com a eu que gente, agradeço. trocando. Eu super curti a tua história. Adorei. Acho que a gente conectou bastante, né? Fiquei... até perguntei da tua mãe, então foi muito legal. Muito conhecimento também, né? Muito pra nossa conhecimento, muito audiência. legal. Então procurem Tawane Cavalcante no Instagram. Vou adorar receber todos vocês. Que vocês sejam muito bem-vindos e pode trocar muito com a gente lá, porque o meu time tá, assim, full time lá, ouvindo todo mundo. Pode trazer a sua demanda, que a gente já vai criar um conteúdo, trazer alguma sequência de stories, alguma live para te ajudar e a gente resolver a sua demanda. Maravilha. A gente vai ficando por aqui, porque agora a gente vai conversar no off com a Tawane. Vamos evoluir a nossa paquera como empresas. Tchau, tchau, galera. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.